Qual o número da lição de hoje? 8. Lição de número. Tema, você que não tem a lição, Atos 6, de 1 a 7, será a nossa leitura. Você que não tem, deveria ter, porque a lição é maravilhosa e a gente compra, às vezes, custa 12? 10 reais. 10 reais, às vezes, você compra de chiclete. Verdade, sim ou não? Balinha. E olha que tem umas balinhas que, por favor, né? Não dá nem vontade de passar perto. É muito cara. Você tem que chegar, passar perto e falar assim, não gosto. Pronto, quero ver. Igual aqueles negócios de rochedo lá, não gosto, pronto, acabou. Está resolvido. Então, as próximas lições, você vai fazer o pedido antes. Né, Daniel? Faz o pedido antes, eu quero a lição. Aí nós vamos pedir as lições também para não faltar para os dedicados que gostam de aprender, não é? Glória a Deus. Vamos lá? Lição de número, mais uma vez. Qual o tema da nossa lição? Percebam que não é uma igreja que enfrenta problemas, é uma igreja que enfrenta os seus problemas. Cadê o Danilo e a Giovana? Eu vi o Danilo ali atrás. Hã? Gente, como é que pode, né? Fazer uma pergunta dessa nessa hora. Texto áureo, eu vou ler. E verdade prática, igreja. Texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Agora, verdade prática, igreja. 1, 2, 3. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito, age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Leitura 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Palavra de Deus, o Senhor com suas mãos estendidas e sua presença continue conosco, dando a sabedoria, as direções, as palavras, o caminho que Ele tem e quer para esta manhã. Que as instruções sejam para nós, permaneçam em nós e nós nelas permaneçamos. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tome assento e dê glória também. O povo do Nordeste gosta de rimar, né? Não sou do Nordeste não, mas o povo lá tem uns
como é que fala? Repente? Como é que é? Repentista, né? Legal. Eu acho legal aquilo ali. Tem uns que fazem com as questões das coisas do Senhor Jesus, fica muito bonito também. Cultural. Meus irmãos, a diaconia da igreja, vamos trabalhar um pouco sobre isso. Mas não como diáconos, como alguma parte do texto sugere aqui, porque aqui não são instituições de diáconos, é instituição de pessoas para fazer. Os diáconos, a instituição dos diáconos, ela vai acontecer mais na frente. Mas aqui não, aqui é o suprir das necessidades. E diaconia aqui, que é traduzido por ministério na nossa língua portuguesa, é aquela diaconia de alguém que faz. Alguém que está suprindo uma necessidade e vai fazer, né? E também vamos trabalhar a questão, além da diaconia ou do serviço que se deve prestar de irmãos uns com os outros e etc. Nós vamos tratar também a igreja que tem problemas. Percebam que nós já tratamos um primeiro problema interno, que foi a questão de Ananias e Safira. Começou a desvirtuar e aquilo ali traria um prejuízo para a igreja enorme. A igreja seria contaminada, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E mentira é algo terrível, muito terrível, que contamina mesmo. A pessoa que começa a mentir e continua, daqui um pouco nem ela mesma sabe o que é mentira, o que é verdade na vida dela. Então, meus irmãos, o problema interno foi resolvido com a morte dos causadores. Agora está acontecendo um problema entre irmãos. E esse problema vai nos ensinar. Interessante que a Bíblia é assim, maravilhosa. Ela não conta as partes boas somente. Ela conta principalmente as partes ruins e erradas. Quando eu estive em Israel nessas 5 ou mais vezes, uma das coisas que o Shraga Shmuel, que era um dos guias, um aposentado das forças de Israel, muito querido, até hoje nós somos amigos, e ele diz, o que eu amo na palavra, falou meio espanhol, meio misturado assim, que é assim, né? O que eu amo na palavra é que Deus não conta só as coisas que as pessoas acertaram, mas ele conta os erros também, para nos ensinar. Essa palavra é verdadeira. Então, nós aprendemos com os erros dos nossos irmãos, e não nos devemos engrandecer em cima deles, porque somos pessoas sujeitas às mesmas fraquezas, né? E diga assim comigo, o inteligente aprende com o erro dos outros. Não, errei, né? O inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Amém? E a Bíblia é para os sábios. Por isso buscamos sabedoria para entender a palavra. E aqui na nossa lição, olhando para a nossa lição, para essa igreja que tem problemas, mas que quer resolvê-los, na introdução diz assim: nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia, é interessante aqui já observar, irmãos, que o diabo que atua contra a igreja incansavelmente, ele sabe que a diaconia é um serviço ao próximo. Então ele começa a causar dissensões entre os irmãos para causar um desserviço. Separar irmãos, entristecer irmãos, afastar irmãos. Quando não se cumprimenta o outro, não se olha para o outro, quando
alguém erra entre nós e a gente começa a secar as pessoas, e aí vai. E o diabo usa muito isso, infelizmente. Mas Deus usa a diaconia, o servir uns aos outros. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. E percebam que a igreja nasce com 120, certo? Aproximadamente. Aí o Pedro prega, e 3.000 aproximadamente, a igreja vai de 120 membros para 3.120, de uma hora para outra. Isso é maravilhoso, mas é gente. Se aqui nós somos tantas centenas de pessoas e dá problema, imagina 3.120. Cada um com a sua cabecinha. Cada um querendo pensar do seu jeito, na sua cultura, com os parâmetros que no seu caminhar da vida foi adquirindo, visões diferentes, gostos diferentes. Como é que faz isso? Então, uma igreja pequena dá problema, uma igreja grande dá problema. Uma igreja pequena dá muito problema às vezes, uma igreja grande também dá muito problemas às vezes, não é? Então, toda a igreja dá problema. O que nós precisamos é aprender a lidar com elas. Vamos olhar para a primeira igreja que existiu do Novo Testamento. Quem que vocês acham, qual que foi a primeira igreja existente, quando a gente olha para os moldes, uma liderança e ovelhas? Não estou ouvindo. Um de cada vez. Jesus e os discípulos. Primeira igreja. Ele estava modelando, trabalhando, doutrinando, ensinando seus discípulos para serem colunas de outras igrejas. E é um princípio sempre assim. Nós somos igreja, Deus tem levantado pessoas para serem pastores também em outros lugares, e etc. E aí a primeira igreja de Jesus tinha 12 membros. Um deles era Judas. O tesoureiro da igreja roubava dinheiro da bolsa. A maioria ali tinha problemas. Um queria sentar à destra de Jesus, ao lado direito de Jesus, outro à esquerda de Jesus, querendo primazia. Uns pensando quem é maior entre nós. A igreja de Jesus. Jesus não virou as costas e continuou sendo o pastor da igreja, porque o trabalho dele é libertar, converter. Pedro, quando tu te converteres, ajuda teus irmãos, fortalece os teus irmãos. Mas eu estou andando com o senhor há 3 anos, o senhor está falando para me converter, como assim? É porque você ainda não converteu. Mas o senhor é meu pastor. Eu sou seu pastor, mas você é Pedro. A diferença não é se o pastor é bom, a diferença é se a ovelha aprende e se rende com humildade aos ensinamentos do pastor. Então, Judas tinha o melhor pastor que se pudesse ter, e foi Judas. A questão é o que está dentro do nosso coração e da nossa cabeça. E aí vai dirigir os nossos pés, isso aí. Então, a igreja de Jesus tinha problema, mas ele foi até o fim, e os que permaneceram foram transformados, se tornaram as figuras que abalaram a terra. Assim como Davi, quando foi para a caverna de Adulão, se associou, aliás, ele ingressou, associaram a ele endividados, pessoas marginalizadas e magoadas, pessoas que não queriam saber de muita coisa mais, mas eles se tornaram membros do primeiro escalão do reinado de Davi. Você escutou? Não. Se tornaram membros do primeiro escalão, homens, os valentes de Davi, esses camaradas, porque seguiu o rei. Agora, dos 400 que depois foram 600 que seguiram Davi, certamente muitos destes desistiram e não quiseram seguir, mas os que quiseram se tornaram os valentes e abençoados homens de Davi. Então, os problemas não identificam que o lugar não presta. Os problemas revelam que pessoas têm problemas e causam
problemas. E nós, como igreja, devemos resolvê-los. A criação do ministério dos diáconos, no nosso caso, não foi para estabelecer uma hierarquia. A criação não, mas a igreja tem uma hierarquia. Ok? Quem entende isso facilmente? Isso, então, o propósito era organizar esse lado social, o serviço social da igreja, que começou a ter problemas. Então, irmãos, o que importa no reino de Deus realmente é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Serviço é diferente de ativismo. Nós temos que procurar entender só a questão de serviço. Tem muita gente que vai trabalhar muito para a igreja pensando que por causa disso vai ser salvo. Não. Os salvos vão trabalhar porque são salvos. É diferente. Amém? Uma igreja, para resolver problemas, o que ela precisa? Alguém vai dizer, precisa primeiro de Deus. É claro. Mas uma coisa também muito importante, ela precisa identificar os conflitos, identificar o que de fato está acontecendo. Tem coisa que não é o que parece. Falando do ponto de vista de problemas. Tem coisa que não é o que parece. Alguém te tratou mal, aí a primeira impressão é que essa pessoa não te ama, que essa pessoa está contra você, que não sei, e às vezes a pessoa está num dia mau. Ela não está podendo ver passarinho que quer matar, e passarinho é uma coisa tão bonitinha de ficar vivo. Né? Beija-flor, já beija-flor tanto que é bonito? Meu Deus, como é que Deus é maravilhoso, Criador, né? O beija-flor, ele bate tantas vezes a asinha dele, que você não vê a asinha não, você só vê o vulto. Aí você olha para o rostinho dela, assim, parece que ela está paradinha, aquela coisinha mais linda. E tem gente que quer matar o bichinho. Então, muitas vezes, não é o bichinho, é a situação da pessoa, o que ela está enfrentando dentro dela. E nós, como crentes, temos que ter sabedoria. Se bater numa face, tem que fazer o quê? E isso ensina bastante, porque tem gente que pode fazer isso nervoso, né? Aliás, tem gente fazendo isso, né? Eu parei de ver os vídeos, eu vi uns vídeos que mandava muito, falava, não tem nada. O homem punha a cara assim, o outro uma. Vocês já viram aquilo? E o cara dá um tapão na cara do outro. Pau! Aí ele vem de novo. Na minha época, bater na cara do homem era terrível. Hoje ele está esquisito, né? Aí, não é aquilo que Deus está falando. Jesus está falando de você sofrer dano, para que o outro aprenda com isso. E sofrer dano é tudo que a gente não quer. Quando vai mal alguma coisa na nossa vida, a gente quer fugir do lugar. Não, a gente tem que permanecer no lugar. Sempre, na maioria em massa das vezes que Deus trabalha conosco, a cura está no lugar onde a gente está sofrendo. Escutou ou não? A cura está no lugar onde nós estamos sofrendo. Davi saiu, fugiu do meio do campo dos inimigos, e aí ele foi buscar a presença de Deus. Deus disse, volta lá. Foi, como assim? Mas lá estão tentando me matar. A fuga não é a resposta. É lá que eu quero te dar vitória, no meio dos teus inimigos. Então, a geração de hoje é uma geração que quer fugir dos problemas. A geração de Deus é aquela que resolve os problemas. Amém? Então, para resolver problemas, precisa identificar
conflitos. Quais são, de fato, os conflitos? E nesse caso aqui, o primeiro conflito identificado era o conflito de natureza cultural. Tinha as viúvas dos gregos, né, os helenistas. Quem eram estes? Eram aqueles que saíram de Israel, foram para outros lugares na cultura da época, né, o Império Romano, mas era a cultura helenística, a cultura dos gregos que imperava, e aprenderam a falar a língua grega, e perderam, de alguma forma, o hebraico, o aramaico, e eles vieram para Jerusalém e se converteram, e se convertendo, decidiram permanecer. E esses eram da cultura grega, mas eram judeus. E aí vieram, os outros eram os judeus, os hebreus aqui, eram os judeus que habitavam na terra, convertidos, que falavam o aramaico ou o hebraico. E aí, o que acontecia? As pessoas, os que comandavam a igreja, eles estavam assistindo muito mais as viúvas dos hebreus, as hebreias, do que dos gregos. De alguma forma. O texto fala que eles murmuraram por causa disso, mas o texto não fala que houve contenda por causa disso. Então, as interpretações podem ser dirigidas a muitos caminhos. Mas a murmuração não é uma coisa que Deus aprova. Murmuração não é coisa boa, por isso que vai ter que corrigir. Então, primeiro, o conflito é de natureza cultural, ok? E segundo, o conflito é de natureza social. Há uma necessidade. E a igreja, ela tem que se levantar para observar essas duas coisas. Qual cultura nós estamos inseridos? Nós tivemos, há algum tempo, muitos venezuelanos que estavam vindo para a cidade, né? E agora desapareceram alguns, não é? Tinha mais, vocês estão observando isso? Tinha mais, agora não tem tantos assim. Mas nós, como igreja, deveríamos levantar um trabalho olhando para isso. Agora tem a questão da cultura da região também, que a gente tem que observar. Aqui para nós, às vezes, não dá muita diferença, mas quando você vai, por exemplo, nós temos a obra lá em Oviedo, o Diego está conosco, mais a família. Lá em Oviedo, meu Deus do céu, é multicultural. Tem o pessoal da fala hispana, mas, meu Deus, a cultura do Equador é uma, da Venezuela é outra, de Honduras é outra, da Argentina é outra, e vai. Eles têm maneiras diferentes. E aí a gente tem que ter olhos para saber funcionar como igreja mediante tudo isso. Aí vem para a nossa cabeça a primeira coisa: Bíblia é uma para todas as nações. Então, Bíblia, cultura não pode mudar a Bíblia. Bíblia muda a cultura. Mas a Bíblia não chega numa cultura agredindo a cultura. Ela chega instruindo a cultura. É diferente. Então, nesse ponto aí de cultura e a questão dessas gentes, vocês entendem o que nós estamos falando? Quem está entendendo? A igreja, ela não é para si, ela é para os outros. Mas os outros não podem mandar na igreja. Quem manda na igreja, o governo é teocrático. O governo é de Deus na igreja. E não é o governo de um Deus que eu imagino o jeito que eu quero ele. Não, é o governo de um Deus que já deu a constituição desse governo. É a palavra de Deus. Por isso eu tenho que me dedicar a esta palavra, para aprendê-la. As culturas, os homens, as pessoas que se levantam para liderar, elas não têm autoridade nenhuma se não for dada por Deus segundo a palavra.
Então, se eu disser, Clésio, vá lá em casa e lava a minha casa, você é obreiro, você tem que obedecer. Não. Como assim? Não existe isso. Aí o pastor manda alguém lavar o carro dele. Não existe isso. Alguém pode lavar o carro do pastor? Pode. O pastor pode lavar o carro de alguém? Também pode. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre ordem, sobre mandar as pessoas fazerem aquilo que não tem nada a ver com relação a realmente a obra de Deus, as coisas do Senhor. Quando surgiu esse primeiro conflito na igreja, que é o cultural e o social, que são os conflitos, eles tinham que descobrir ou tentar descobrir qual é a prioridade dentro de todos esses conflitos, como resolver o que é prioridade para a igreja, no sentido do que é para Deus. Não é para a igreja que eu imagino, mas para a igreja de Deus, conforme a palavra. Qual é a prioridade? Dentro disso, até aqui, a gente aprende duas coisas importantes. Primeiro, a igreja é um organismo. Sim? A igreja é chamada de o corpo de Cristo. Ela é um organismo. Segundo, ela deve ser uma organização. Porque ela tem muita coisa para resolver e fazer. Então, a igreja, enquanto organismo, nós temos em muitos lugares, enquanto organização, em poucos. A igreja não pode ser aquele lugar, e nós estamos falando de muitas coisas abrangentes para aproveitar a lição, ok? Em muitos lugares, às vezes, hoje, a pessoa está pregando a palavra de Deus e o outro está cortando unha na escada do altar. Literalmente, eu estou falando isso, é o que acontece. Tem uma igreja ali em Goiânia, e nós não estamos falando de pessoas, falamos de organização, ok? Na hora da palavra, a criança passa também, comendo pipoca no altar, para lá e para cá. Se a pessoa quiser sair do banco e ir para um montinho aqui, e fazer um grupinho, sentar, aquela coisa sem ordem e reverência. A igreja é uma organização. A forma que vocês estão assentados aqui é a forma de alguém que está interessado na palavra, de alguém que quer absorver, aprender, né? Entender a palavra. Agora comece a andar para lá e para cá, ou vem e senta no altar e vai pegar um tablet, porque aqui você tem liberdade, onde há o Espírito há liberdade. É essa liberdade? Pois esta aí não é, essa é libertinagem. Igreja é igreja. Será que você entende isso? Igreja é igreja. Não é clube, não é ponto de encontro, não é uma expressão mais agressiva, não é casa da sogra. Viu, Mateus? Vixe, ó, a gente põe fogo, ó. Esse povo é que faz um desserviço. Ó, então, igreja não é lugar para eu fazer o que eu quero, gente, é um lugar de Deus legítimo. E eu digo legítimo do ponto de vista que ali é Ele que governa do jeito dele. Eu posso sair e fazer o que eu quiser, eu sou livre para isso. Mas na casa de Deus, quem manda é Ele, quem governa é Ele, e deve ser da forma dele. Ok? Quem entendeu isso? Então a igreja ela tem tanto a esfera espiritual quanto a esfera social. E nós temos que atentar a isso. Aqui nós vamos discutir algumas coisas a respeito de entender isso e depois nós vamos colocar isso aqui em xeque, na delegação de tarefas. Então, qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Com relação a esses termos, correto. Mas, com relação a nivelar
errado. Tem coisas que vêm de Deus para nós que está acima de outras. Aí eu faço, e depois aqui na segunda leitura a gente vai ver isso, uma comparação de Deus olhando para nós e qual será a prioridade de Deus. Certo? Por exemplo, Deus me deu uma experiência como pastor, se Deus quiser, vai fazer 24 anos ou não, né? Dia 10 de outubro farão 24 anos, se Deus quiser, que nós viemos para cá e assumimos a igreja. Uma família que estava passando uma necessidade muito grande, e meu coração fechado. Meu coração fechando, eu não preocupo muito no que eu tenho que fazer. Se o meu coração fechou, eu entendo que Deus não quer e pronto, acabou. Mas a Vilcelene veio, chegou a mim, amor, mas a família precisa. Eles estão sem energia, sem água, algumas coisas lá, não sei se comida também, mas eu lembro mais disso. E aí, eu falei, amor, meu coração está fechado, mas nós somos pastores, nós precisamos. Eu falei, Aí nós fomos. Eu lembro que nós pegamos uma vasilha de água, pôs atrás do carro e alguma coisa mais. E nós fomos caminhando no carro, fomos para o lugar. Aí Deus falou assim, você ama mais que eu? Aí eu até assustei, falei, na minha mente, não, jamais. Aí ele disse, esta é a única maneira que eu tenho para trabalhar com essa família. Aí eu venho e lembro da passagem do pródigo, quando ninguém lhe dava nada, caiu em si. Essa família até hoje nunca levantou, enfrentou problemas, teve separação e misericórdia. Então o que eu aprendi com Deus? Que a prioridade dele não é o social, a prioridade dele é o espiritual. Entendeu? Por quê? Porque ele não deu nada para o pródigo. Quando ele dava, quando o pai deu a herança e o pródigo foi gastando, foi o que foi. Quando ninguém dava nada ao pródigo, você vai perceber que o pródigo vai acordar. Na casa de meu pai. Por que ele lembrou do pai? Por quê? Porque ninguém lhe deu nada. E aí eu vou ter com meu pai. E levantando-se foi. Por quê? Porque precisava. Se não precisasse, ainda pensar um pouquinho mais. E arrumar várias desculpas. Meu irmão não vai me receber. Acho que o meu pai não está nem aí. Eu acho que meu pai já esqueceu de mim, porque não veio atrás. Não, mas quando a gente precisa, a gente vai atrás. É a gente que vai. Entendeu? Por que é esse meu pensamento? Não quer dizer que a gente já tem que fechar coração para ninguém, pelo amor de Deus. Nosso coração tem que estar escancarado para todos. Porém, se fechar, é porque Deus tem uma direção diferente. E isso vale para todos nós aprendermos. Então, depois nós vamos tratar isso um pouquinho mais ainda. Então, meus irmãos, negligenciar os mais necessitados, do ponto de vista já do socorro, é um dos pecados denunciados no Antigo Testamento. Isaías 56, 58, aqui Deus está falando de jejum. Só que ele fala, vocês estão jejuando, eu não recebo esse jejum. Vocês ficam apontando o dedo, não socorre, não faz isso, não faz aquilo. Olha os órfãos, as viúvas e etc. E aí, muitas vezes, no Antigo Testamento, principalmente, nós vamos ver a negligência com relação aos pobres. Se comprava um filho com um par de sapato, um pouco de vinho, a escravidão por causa da pobreza, e o povo, ao invés de ajudar, de estar ali amparando junto, estava
aproveitando, isso aqui, irmão, tem demais, irmãos, Paulo, irmã Kalina, tem demais na cultura do brasileiro. Uma coisa aqui, vocês vão concordar comigo, infelizmente, viu, Vitor? Uma coisa aqui, ó, se a água de Anápolis acabar, o que você acha que vai acontecer com as minas? Com a venda de águas? Se uma garrafinha for R$1, para quanto você acha que vai? 5? Como assim? Por que você fala isso? Porque a nossa cultura é de explorar. Lembra quando aconteceu aquela questão das águas lá de Mariana, não sei o quê? Nós mandamos, acho que mais de 3.000 litros, né, da nossa parte. Lembra? Quanto que foi a água lá? Aí você ia comprar, o pessoal já... Ou seja, se eu sou comerciante, e eu tenho isso no meu sangue, negócio de administrar e tal, não sou um camarada que fiz faculdade para isso, mas fui formado na técnica, na prática. E aí, se eu sou um comerciante, eu estou vendendo, Tiago Queiroz, estou vendendo 1.000 litros de água semanais, e agora eu vou vender 5.000 litros, eu preciso de aumentar? Gente, eu aumentei meu lucro 5 vezes mais, se eu vendi 5.000 litros. Não, mas a pessoa vai vender 5.000 litros por 5 vezes mais. Estão entendendo, sim ou não? E o contrário, o que deveria fazer? Analisar, igual alguns países fazem. Não, nós vamos dar água para todo mundo. Agora é o tempo de ajudar. E essa cultura, como nós lendo as cartas de Apocalipse, entendemos que infiltravam a cultura da cidade infiltrava na igreja. A Laodiceia estava vivendo o que a cidade vivia, e etc. Muitas vezes essa cultura está vindo para nós. Aí o outro lado da moeda, né? O crente vê alguém passando falta e diz, é porque é pecado. Na verdade, ela não quer nem dizer que é pecado, ela não quer ajudar. Porque o coração ajudador não vai pensar se está pecando, vai pensar se está precisando. E com esse coração, se Deus fechar, é porque Deus tem uma maneira melhor de trabalhar. Mas esse coração tem que estar em nós. Você entendeu o que eu estou falando? E tem muita gente que quebra porque ajuda quem não pode ajudar. Viu, irmãos? Eu estou dando tanto por mês para fulano. Todo mês eu faço tal para ciclano. Quem é esse fulano e ciclano? Essa pessoa, ela está de fato servindo a Deus? Isso que ela está passando é por uma necessidade só ou porque Deus está trabalhando? Se é Deus trabalhando, Deus vai fechar essa porta aí em você. Entendeu a responsabilidade? Por quê? Porque se abençoar, você vai atrapalhar Deus de agir. Toda pessoa que Deus quer prosperar, Ele quer administrar primeiro o coração da pessoa. Porque muitos prósperos estão tirando provas que Deus colocou. Os prósperos do Senhor, e eu estou falando do ponto de vista espiritual, irmão Peterson, devem ter um coração dominado por Deus. Porque o coração do homem de Deus, da mulher de Deus, já é um coração bom. Só que não pode ser um coração bobo. Entende ou não? O que Deus me ensinou com essas coisas? Que eu dizia sim para todo mundo. Aí eu pensava que como pastor ou servo de Deus, alguém chegou para mim, eu tinha que dizer sim. E Deus começou me ensinando. Uma vez eu estava num depósito de material de construção, já falei aqui, e eu li a frase que mudou minha vida com relação a isso. Feliz o homem que sabe ser bom sem ser bobo.
Porque na maioria das vezes as pessoas boas são bobas. Verdade, sim ou não? Vocês estão aí? Estão vivos? Você concorda ou discorda? Porque se discordar não há problema nenhum, pode falar também e vai nos ajudar a entender. Refutações reforçam verdades. Amém? Então, a maioria das pessoas que tem coração bom, são bobos, são enganados. Tem certas coisas, irmãos, na nossa caminhada, que a gente viu por tantos lugares, que a gente assusta. Por exemplo, vamos supor que o irmão Wesley ganhou 5 milhões de herança. É de Deus, pastor, agora Deus está usando, hein? 5 milhões de herança. Aí, o Pedro Cué da Silva, não é possível que tenha um Pedro Cué, né? O Pedro Cué da Silva é um explorador. Aí eu olho ele se aproximando do irmão Wesley. Ai, Jesus, tem misericórdia. Porque o irmão Wesley é do coração bom, tem recurso, e o Pedro Cué é terrível nisso. Olha, Deus me falou que você tem que me ajudar. Olha aqui, é tanta coisa que a gente aprende na caminhada, né? O missionário lá no monte, um querido casal que congregava na sede, eu era vice-presidente na época na sede, e o casal congregava conosco, muito queridos, e aí eles oravam no monte Capuava. Aí eles estavam orando e um missionário chegou para eles, Deus falou isso, Deus mostrou aquilo, e papai, foi assim de uma maneira emocionalmente impactante, espiritualmente não. E ele disse, Deus está me mandando na sua casa, que eu tenho que orar na sua casa, que eu tenho que fazer não sei o que na sua casa, e papai, e eles levaram o missionário para casa, o missionário subiu, orou, não sei o que e tal, quando desceu e disse, olha, está acontecendo isso e isso, e Deus me falou que o senhor tem que me dar, eu não lembro tanto, mas era alto, tipo, o senhor tem que me dar R$1.000, como oferta, por causa disso e daqui, dentro da casa do homem. E eles do coração bom. Eu já ouvi pessoas dizendo que alguém chegou para esta pessoa e disse assim, olha, a senhora tem que me dar tantos por semana ou por vezes que eu orar, porque Deus vai quebrar uma maldição na sua família, e Deus está falando que a senhora tem que me dar esse tanto. E as pessoas do coração bom, daqui um pouco começam a enfrentar problema financeiro, porque está patrocinando agentes do diabo, pensando que é de Deus. Entendido agora? Ficou mais claro? Mas nós vamos ter um entendimento, o que eu estou tentando fazer aqui, é dar a nós um entendimento equilibrado. A Bíblia diz que sim é para sim e não é para não. E o que passa disso é de procedência maligna. Então, se alguém perguntou algo e a resposta é sim, não diga não. Mas se a resposta é não, não diga sim. Aprenda. É melhor resolver um problema do não do que uma complicação de um sim errado. Vocês entendem isso? Estou filosofando. Porque aí vai dar problema. É melhor uma pessoa chateada com você uma semana do que virar as costas para você o resto da vida. Gostou? Dá um sorriso, senão eu fico preocupado. Então, não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Se é alguém que precisa, se é alguém que nós podemos ajudar, nós temos a obrigação, o dever de ajudar. Malandros não. Por isso que vocês vão ver, aqui ó, a delegação de tarefas. Por isso que vocês vão ver, no decorrer das cartas pastorais, Paulo doutrinando a ajuda às viúvas. Uma das classes mais
que o povo de Deus mais preocupava, desde o Antigo Testamento, os rabinos, os fariseus, preocupavam com as viúvas. Eles tinham um valor voltado para ajudar viúvas, porque Deus sempre falou sobre as viúvas e os órfãos, ok? Então é algo preocupante. Só que Paulo, ele vai trabalhar isso de uma maneira equilibrada para que as pessoas não sejam enganadas. Ó, tem umas viúvas aí que são levianas. Essas aí, elas causam problema nas casas. Não ajude elas. Aí ele vai dizer outra classe de viúvas. Olhe para cá. Ele vai dizer outra classe de viúvas. Tem umas viúvas aí que tem parentes que podem cuidar delas. A igreja não tem obrigação de cuidar se os parentes podem cuidar. Eles devem cuidar delas. Terceiro, tem umas viúvas aí que elas são novas. E ao invés da gente ajudar, ora para Deus dar um casamento para elas. Elas podem constituir famílias. E assim serão cuidadas. Quarto, tem umas viúvas aí que precisam. Essas vamos ajudar. Organiza, elabora tudo e ajude essas viúvas. Entendeu? Paulo equilibrou tudo. Paulo era tido como mal, como bom, dependendo do que ele falava. Às vezes ele chegava como vara e aí era difícil. Mas aí ele chegava como consolo, era mais fácil, dependendo das pessoas. Mas Paulo sempre foi uma pessoa que tinha ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Ele tinha a Bíblia, ele tinha a prática dela e ele tinha o sentimento dela. E ele, por isso, foi quem foi, o maior homem de Deus depois de Jesus Cristo, o maior doutrinador da igreja, o formador da igreja e etc. Ok? Entendido até aqui? E isso nós estamos falando sobre resolver problemas, porque problemas têm que ser resolvidos. Agora percebam, como que eles resolveram problemas? Dando direções, etc., rebuscando na palavra o que deveria ser feito. Ou seja, irmãos, muitos dos nossos problemas, se a gente der crédito ao ensinamento da palavra, já estarão resolvidos. A delegação de tarefas. Primeiro subtópico aí é o quê? É aqui que a gente vai chegar naquele nível que eu falei. Primeiro, o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar mais dos necessitados era uma missão urgente da igreja. Mas os ministérios da oração e da pregação da palavra de Deus também o eram. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Única missão, porém, existe um peso para cada uma dessas coisas, como nós falamos. É por isso que eu estou combatendo a sutileza do comunismo aqui. Eu já ministrei em algumas agências missionárias e escolas de missões, em São Paulo. Quando eu ministrei, eu encontrei um missionário que disse que passou 2 anos na Logósvia, e não sei o que, um país desses nomes esquisitos assim, que a língua é uma das mais difíceis de falar no mundo, e ele aprendeu. E ele disse, fiquei 2 anos no campo dos refugiados, servindo sopa, veste, cuidando do lado social. E ele disse, aí eu perguntei, e você falou de Jesus para eles como? Ele disse, não estava lá para falar de Jesus. Estava lá para o social. E essa linha dessa missão é uma linha comunista. Como que alguém vai socorrer tanta gente carente por 2 anos e não falar de Jesus?
E por que não falou de Jesus? Porque nivelou. Se eu não estou aqui para falar de Jesus, estou para o social, é só social. Não é assim. A principal coisa é falar de Jesus. Porque as pessoas não podem morrer de barriga cheia e ir para o inferno. É melhor morrer de barriga vazia e ir para o céu. Nesse caso, eu estou sendo extremista, ok? Vocês concordam ou não? Então, nós temos que entender muito sobre essa relação. Faz parte da igreja, sim, o lado social, e tem que ter atividade nisso. Claro, tem que ter empenho, claro, mas a principal é a palavra de Deus, o domínio de Deus sobre nós. Se nós pegarmos aqui 50 famílias e dermos casas para eles que estivessem debaixo da ponte, seria uma obra linda? Nossa, maravilhosa, perfeito. E se essas 50 famílias morressem e fossem para o inferno? O que adiantou? Por quê? Porque a prioridade é o Evangelho. Deus não disse, ide e ajudai os necessitados. Ele disse, ide e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Então, nós temos que equilibrar isso. Ok? Por isso que nós vamos mergulhar aqui e entender. Não há conflito entre tarefas. Segundo subtópico. Não podemos ler Atos 6 como o ministério da oração e da pregação, como se esses estivessem em oposição com o ministério de serviço social. Claro, ótimo. Não há contradição onde um é considerado mais espiritual e outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Está vendo a sutileza? Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, e isso é uma verdade, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Corretíssimo. Só que pregar é acima de ajudar. Vocês concordam ou tem alguém que quer refutar, falar alguma coisa? Tem alguém? Pode falar sem, não há problema, queridos. Aí a gente vai conversar sobre o tema. Pastor Marcelo, vai chegar um microfone aí. Então, meus irmãos, tudo faz parte de uma única missão da igreja nesse ponto de ação. Se a igreja ora e prega, mas não cuida, ela falha na sua missão. Tem que cuidar sim. Pastor, como o senhor colocou a questão tanto do cuidado com o social, né, e o cuidado da cultura, e pensando na cultura, na questão do pregar o evangelho, de como alcançar as vidas e com sabedoria e com direção de Deus. Eu entendo que o social ele é algo importante dentro da igreja, mas aplicar a palavra, ela se torna a coisa mais eficaz para que o reino do Senhor cresça, né? Como o senhor falou aí, não adianta a gente às vezes aplicar o social para, vamos supor que 100 pessoas, 1000 pessoas, e essas pessoas forem bem assistidas e as suas almas estarem deslaceradas, né? Nós temos que ter esse aspecto de colocar em primeiro lugar, a prioridade maior é pregar o evangelho. É claro que a igreja faz um trabalho social, né? A gente vê isso durante a ceia, né, do Senhor, quando as pessoas trazem as contribuições, mas assim, o essencial é esse, né, de a gente colocar realmente as nossas vidas diante do autor e consumador da fé, nos direcionando para que a gente possa buscar o reino e fazer com que as pessoas sejam alcançadas pelo reino. Ótimo. Amém. É isso aí. E eu digo assim, vamos supor, igual as cruzadas que nós fazíamos, né? Nós íamos para os lugares mais pobres da cidade aqui e levantamos a nossa cruzada
distribuía brinquedos para as crianças, que não eram poucos, né? Daniel ajudou bastante. Cestas básicas, meu Deus, que não eram poucas. Corte de cabelos, distribuição de Bíblias para todos que se convertiam. Outras coisas que fazíamos no social. Como que a gente fazia? O centro daquelas cruzadas era a palavra de Deus. Pregava a palavra com todo aquele auxílio, e nós estávamos ali, sim, ajudava as pessoas, e nós, como era gostoso fazer isso, muito bom. Só que o principal que ardia o nosso coração era a salvação daquele povo. Geralmente 70, 80, 90, né, Daniel? Pessoas aceitavam a Jesus. Nós dávamos as Bíblias e a gente anotava os nomes, passava para os pastores, e muitos deles não iam atrás. Então, o intuito, vamos ajudar em algum lugar? Poxa, eu vou ficar 2 anos naquele país, aprendi a língua, e nunca falar de Jesus? Não, eu estou ali para ajudá-los, mas principalmente para evangelizá-los. E se eu fizer uma obra de distribuição de sopa, não sei aonde, é para socorrer a barriga deles, mas muito mais a alma. E outra coisa que o pastor Marcelo falou, que dá um adendo: se eu ensinar a palavra, eles vão sair de lá. Você não entendeu, né? Se eu ensinar a palavra, eles vão sair de lá. Eles vão saber o caminho, onde andar, eles vão saber procurar um trabalho, procurar uma direção, procurar alguma coisa, porque a palavra de Deus nos arranca desses lugares. Ela nos dá dignidade. E uma das coisas mais dignas do homem, da mulher, é ter trabalho. A gente trabalha com o suor do rosto, é muito gostoso você saber que trabalhou e ganhou aquele salário, não é? Uma das coisas que eu tive que enfrentar muito foi quando Deus falou que ia trabalhar só para a obra, e na minha mentalidade, trabalhar é secular, obra não era trabalhar, porque eu não parava para pensar sobre isso. Então eu tinha que me manter, eu não aceitava a oferta de ninguém, e eu ia fazer a obra, e tudo me gastando. Agora eu ia ser mantido pela obra, e aquilo foi um frevo na minha cabeça, e eu tive que aprender isso. Por quê? Porque desde 7 anos de idade eu trabalhava no secular e aprendi a ganhar o meu dinheiro, e com dignidade. Eu chegava em casa, dava tudo nas mãos da minha mãe, para sustento da casa. Eu dava tudo, não tirava nenhum para comprar uma balinha, mas não porque ela me obrigava, era meu prazer. Mãe, eu ganhei aqui, para nos ajudar. Então isso traz dignidade, te faz sentir homem. Eu era o homem da casa com 7 anos, agora tinha 14 anos, homem da casa. Entendeu? Isso é dignidade. As pessoas que estão precisando hoje de cesta básica, a gente quer que não precise mais. Por quê? Porque Deus vai dar o trabalho, vai dar o recurso, né? Quando eu passei a poder ir no mercado e fazer a minha compra, como eu fazia quando era do secular, meu Deus, que honra! Eu estava fazendo a minha compra com o meu dinheiro. Aliás, não era bem o meu dinheiro, porque Deus me falou, né? Vai lá e dá o cheque com 30 dias e eu vou cobrir. E aí nós íamos no IAPC do Vicente, fizemos o cadastro, dávamos o cheque com 30 dias e fazia a compra do mês. Quando chegava no final, Deus dava o valor, a gente cobria o cheque e fazia outra compra, até que Deus nos deu o recurso. Nos deu recurso para comprar à vista. Quando o homem consegue comprar à vista, ele não quer saber de dívida mais. É maravilhoso, e glória a Jesus por isso. Amém ou não? Entendido? Vocês concordam com isso? Então vamos lá. A diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles
denominariam este importante negócio, porque de fato é importantíssimo. Então, o que eles precisavam? Eles precisavam de pessoas para distribuir. E o que acontecia nessa distribuição? Angariavam dinheiro, então precisava de gente de caráter. Às vezes dinheiro muito, porque tinha gente que vendia propriedades. Então precisava de homens realmente de caráter. E então de boa reputação, e precisava que fossem cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o trabalho é espiritual. É social, mas é da igreja, é espiritual. Precisa ser cheio do Espírito Santo. E de sabedoria, por quê? Porque não pode negligenciar nem as viúvas gregas e nem as hebreias. Tem que ter sabedoria. A sabedoria me dá o mesmo peso e a mesma medida para todas as coisas. A sabedoria me faz discernir se aquela pessoa de fato precisa ou não. Porque se eu der para quem não precisa, eu estou tirando de quem precisa. Então precisa dessas qualificações. E se precisava de ser de boa reputação, sabedoria e cheio do Espírito Santo para esse negócio importante, imagina para ocupar posições espirituais na igreja. Então, Deus é exigente. Toda a igreja, e nós aprendemos isso com o encontro dos escolhidos, toda a igreja, a base de tudo é ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Porque o negócio, quando se trata igreja, tudo é muito importante. Tudo leva o nome do Senhor Jesus. Não é? O Marcondes sempre nos ajuda a levar a cesta básica, alguma coisa assim, e outras coisas, né? A irmã que nós pedimos o fogão e a geladeira, graças a Deus, ganhou o fogão, ganhou a geladeira. Então, o Marcondes sempre faz isso para nós. Eu queria falar algo sobre isso e passou aqui. Mas esse serviço, se o Marcondes chegasse lá e tivesse um comportamento que fosse de um homem que não tem boa reputação, no lugar onde ele for, levar a cesta básica ou o que for, ele mancharia o nome da igreja, o nome de Deus e pronto. Com uma ajuda, ele prejudicaria a obra de Deus, sim ou não? Entendeu? Tudo na igreja tem que ser com pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E quando você vai fazer algo para Deus na igreja e para a igreja, ou mesmo fora da igreja, mas em nome de Deus, você tem que ter muita sabedoria e fazer por amor e com alegria, porque você está fazendo ao Senhor, está servindo ao Senhor. Entendem? Terceiro, seguindo os princípios cristãos. É aqui que vai balizar essas qualificações que eu acabei de falar, privilegiando o caráter. Interessante que os apóstolos disseram assim: escolhei. Os apóstolos estavam tão ocupados mediante um público de, quem sabe, já 4.000 pessoas ou quase 5, porque a Bíblia diz que eles estavam tendo crescimento. E eles estavam tão preocupados com a vida espiritual dessas pessoas, que eles não quiseram se ocupar para achar os 7. Então ele pegou e disse aos outros: escolhei dentre vós. Vocês é que vão escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Meu Deus, aqui eu aprendo algumas coisas muito importantes. Se eu pedir para a igreja escolher ou nomear 7 pessoas dessas aqui no meio de nós, você estaria no meio? Eu estaria? Você parou para pensar nisso?
Você, diaconisa, você, diácono, estaria no meio desses 7? De boa reputação, ou seja, não fica encrencando com as pessoas, virando a cara, brigando com os outros, falando mal. Tem um coração voltado, conforme o coração de Deus, para aquilo que é preciso. Você seria eleito entre os 7? Vocês estão tão calados, eu fico com tanto medo quando vocês estão assim. Quase morro de medo. Você estaria num dos 7? Porque quem vai escolher não é você. Porque tem aqueles que vão para diante do espelho e dizem: eu sou demais. Essa igreja sem mim, a igreja sem Jesus, irmãos, é que não funciona. Sem nós ela funciona. Eu posso ser o cara que eu não sou, mais capaz de Anápolis. Se eu sair da igreja, ela continua sendo igreja. E se eu fizer uma pergunta diferente? Se a igreja precisar de 7, você seria um voluntário? E essa é a questão, né? Para ser voluntário a gente tem muita gente. Mas tem que ser cheio de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Vamos meditar sobre isso e vamos melhorar para Jesus Cristo. Amém? Então, quem escolheu foram as pessoas, né? Ali. E tinham que ser de boa reputação. E boa reputação, vocês aprenderam dos escolhidos, nós falamos profundamente, ou quase profundamente sobre isso. Marturel, né? Que além das qualidades que é de ser um mártir, é aquele que está disposto a morrer pela causa. Então é aquele irmão Cleomar Poyer, pastor servo, é aquilo. As pessoas hoje não vestem a camisa da empresa, assim como não vestem a camisa da igreja mais como deveriam. As pessoas que eu falo em termos gerais. Eu quero acreditar que a maioria aqui veste, porque nós somos uma igreja formada. Mas hoje nós estamos vivendo num tempo de pessoas que não vestem camisa. Elas estão trabalhando numa empresa pensando na outra e na primeira proposta que vai surgir. Antigamente você defendia a empresa e morria por ela. Era uma coisa de doido, porque você era honesto. Você defendia o patrão, hoje você fala mal do patrão. Sim ou não, crente? Fala, depende, pastor. Se o cabra não for convertido, é assim mesmo. Aí ninguém pode dar ordem. Quem é você para me mandar? Sou seu patrão, criatura. Seu patrão. Você sabe por que é chamado patrão? É porque manda. Te contratei para trabalhar, criatura. É uma coisa tão esquisita. Então, meu querido e amado irmão, tem que privilegiar o caráter. Quem tem caráter tem compromisso. Quem tem caráter, ainda que os outros não façam, ele se sente na obrigação de fazer, porque tem caráter. Pessoa sem caráter começa a dar desculpas. Quem é que não mente? Quem é que não rouba? Quem é que não engana? Quem é que não sei o quê? Eu te respondo, quem é convertido, quem é de Deus, quem nasceu de novo, não faz essas coisas. E aí, exercitavam os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia, além de ser de bom caráter, tinha que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter os dons. Irmão, dons é bom demais.
A gente tem que buscar ser cheio dos dons todo dia, né? Dons são dádivas. Primeiro, que vem do céu para nós. Segundo, que de nós vai para as pessoas. O dom de ajudar, o dom de estar junto, o dom de cooperar, o dom de orar uns pelos outros, o dom de estar na diaconia do Senhor. Então, além disso, tinha que ter sabedoria. Sabedoria, primeiro, a partir de quê? Da palavra. Faça alguma coisa que a palavra não concorda e Deus não te chamará de servo. Faça o que a palavra concorda e tu serás um servo de Deus, porque está obedecendo a palavra. Ok? Então, meus irmãos, essas pessoas, elas eram capacitadas, primeiro para serem alguma coisa. E é isso que Deus quer da gente, como igreja. Ele quer nos capacitar para ser alguma coisa. Porque você é um membro. Membro tem função. Membro tem direção. O dedinho da mão tem função. Tira ele para você ver. Tudo tem função. As unhas. Tudo no corpo tem função. Os membros inferiores talvez sejam os mais importantes, diz Paulo. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 14 a 14. Então, os melhores dons, o corpo de Cristo, isso tem que funcionar junto. Você é o ouvido, então você tem uma função. É mais fácil entender, né? O ouvido faz o quê? Ouve. É uma função. Para ele, pergunto, é para ele, a função é do ouvido, é para ele? Não, é para o corpo. A função da mão é para ela? O que acontece quando você bate o joelho em algum lugar? O membro, a função dele é para o corpo. Você não está entendendo, não. A sua função é ajudar as pessoas, estar com as pessoas, se levantar para as pessoas, respeitar as pessoas, amar as pessoas. Elas fazem parte do corpo que eu e você fazemos. Não é desonrar o outro, falar mal do outro, condenar o outro, atingir o outro. Não, é ajudar. Já viu quando a pessoa não tem como usar as mãos e coça o nariz? O nariz se coça? Se coça, irmão, mas piora tudo. Tem que ter uns dedinhos. Nós precisamos uns dos outros. A diaconia, nesse sentido, ela é abrangentíssima. Então, primeiro, Deus quer nos capacitar para fazer alguma coisa. Deus quer nos acordar para fazer alguma coisa. Não faça nada e você vai estar definhando. Comece a fazer, você vai estar crescendo. Entendido? Sim ou não? Glória a Deus. A pergunta é nesta lição. Nós, desta lição, sairemos para fazer alguma coisa? Nós seremos aqueles que estaremos inseridos na diaconia da igreja, no serviço. O principal serviço nosso aqui, queridos, é orar uns pelos outros, para que Deus dê força, dê graça, dê direção, dê lucidez, dê avivamento, dê saúde nesse tempo de tantas pragas, pestes, enfermidades absurdas. Deus tenha misericórdia. O Senhor é mais forte que qualquer vacina que alterou o RNA,
que alterou o DNA. O Senhor é mais forte que qualquer praga, que qualquer spike, que qualquer coisa que tenha vindo contra nossas vidas, estão no organismo. O Senhor tem o poder de eliminar, o Senhor tem o poder de transformar. Senhor, visita a minha filha. Não, ela não vai ter esse aspecto, não. Ela não vai ter. O Senhor é Deus da cura, o Senhor é o Deus do milagre. Visita a minha criança, levanta a minha criança. Ela é tua, Senhor. Primeiro ela é tua, ganhadora de almas. Unge ela, capacita ela, abençoa ela, enche ela da tua presença, do teu temor. Nós temos que nos levantar em intercessão mais que em qualquer outro tempo. Tem hora que eu estou andando para lá e para cá, aqui assim, eu ponho a mão na minha cabeça. Senhor, tira de mim tudo que não presta, toda arrogância, ignorância, estupidez, soberba, vanglória, exaltação, arranca da minha vida, Senhor. Tem misericórdia de mim, me liberta de tudo que é preciso. Tem hora que a gente tem que pôr a mão na gente e expulsar tudo que não presta. Ei, Galácia, Bandai, a igreja tem que ser um corpo vivo, trabalhando, atuante, fazendo a parte que lhe cabe, e esse corpo será forte. Amém? Glória a Jesus. Fique sobre os pés. Glória a Deus. Aprendemos algo importante também nesta manhã. Vamos resolver nossos problemas. Diga comigo, problemas existem. Então, se eles existem, nós temos que criar as soluções, ou nos tornarmos a solução para o problema. Então, sempre nós vamos enfrentar barreiras entre nós, porque somos gente. Gente é coisa que não presta sem Deus. Se a gente não vigiar, aquela areazinha que não presta, vai querer ter a primazia. Então precisa vigiar. Paulo falou que esmurrava o corpo dele. O melhor homem de Deus depois de Jesus esmurrava o corpo para obedecer. Então, a gente tem que trabalhar isso. Mas também não pode usar o Paulo para dar desculpa, né? Tem gente que pega o capítulo 7 de Paulo e diz: o bem que eu quero fazer, pastor, eu sou igual ao Paulo, sou igualzinho ele. O que é? O bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, faço. Então você vai para o inferno, meu filho. Como assim? O Paulo fazia isso quando não era convertido. Capítulo 7 é de um Paulo que não é convertido. Agora entra no capítulo 8. Não esquece do contexto, não. Capítulo 8 ele entra: portanto agora. Você não entendeu, né? Portanto agora. Portanto é um conectivo, está ligando o texto anterior ao que vai acontecer. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a saber os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Então o Paulo, o bem que ele não queria fazer e fazia, o bem que ele queria fazer e não fazia, e o mal que não queria e fazia, é obra da carne. E aí ele vai dizer no versículo 7 e no versículo 13 do capítulo 8, que a inclinação da carne é morte. Então ele estava morrendo lá. Mas a inclinação do Espírito é vida. Entendeu ou não? O Paulo do capítulo 7 é o Paulo não convertido, do capítulo 8 é aquele que nasceu de novo e vive agora para a glória de Deus. E os filhos de Deus andam segundo a vontade de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há. E se Cristo é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou o seu Filho, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai terminando o capítulo 8. Será a morte, será a vida, profundidade, altura, anjo, potestade, quem? Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Ok? Então o Paulo do capítulo 8 é um Paulo nascido de novo. É um Paulo convertido, é um Paulo ungido, é um Paulo de Deus.
Vamos resolver os nossos problemas? Agora eu pergunto, irmã Carla Soares, podemos, missionária, resolver problemas sem tratá-los? Sem discuti-los? É impossível. Tem que tratar o problema. O problema é o quê? Está tendo murmuração, as viúvas dali estão sendo bem tratadas, e as viúvas de outro lado não estão sendo bem tratadas, e isso está causando um problema sério. Os gregos estão murmurando. Então, murmuração, Deus falou que é pecado. Murmuração fez a pessoa não herdar, olhe para frente, murmuração fez a pessoa não herdar a terra prometida. Então, murmuração não pode nomear em nós, irmão Léo Vergildo, Léo Índio, não pode. Então, temos que tirar a murmuração. Como que nós tiraremos a murmuração? Descobrindo por que estão murmurando. O que estão murmurando? Falta ajudar as viúvas gregas. Então, vamos levantar 7 pessoas e vamos resolver essa questão, e eliminamos a murmuração e ainda ajudamos nossos irmãos. Se contar o problema é mais fácil de resolver. Chega lá, irmão, o Tiago lá na empresa, e aí está acontecendo um problema na empresa. Como é que vai resolver o problema se o setor que precisa falar não contar o que está acontecendo, ou se eles, olhando, investigando, fiscalizando, não acharem o problema para ser tratado? Problemas existem e existirão, e nós somos resolvedores de problemas. Nós crescemos resolvendo problemas. Nós crescemos aprendendo, porque nós aprendemos com problemas. Ok? Por isso, ouvir os homens sábios, as mulheres sábias, é coisa de gente inteligente e gente que quer ser sábio também, porque eles já passaram pelo caminho que nós ainda estamos passando. Então, eles têm algo para nos ensinar. E se nós tivermos humildade, vamos aprender com eles muita coisa. Amém, irmão Zé Paulo e irmã Carina? Louvado seja Deus. Vamos orar? Isso aqui, irmãos, é regra para a sua casa também, sua família. Está com problema lá? Tem que tratar. Se você guardar, vai virar uma bomba. Maridos e esposas, conversem, tenham diálogo, senta de 3 em 3 meses, faça uma mesa redonda. Meu amor, o que eu estou fazendo que contraria você? Né, Davi Jean? O que eu estou fazendo que está pegando? Agora eu quero falar o que você está fazendo que está pegando. Vamos melhorar? Vamos. Vamos crescer? Vamos. E esse casal tem que ter a alegria de fazer isso. Isso não é para ter briga, isso é para ter soluções. Isso vai guardar você, resguardar você, guardar sua família, resguardar sua família. Vocês estão acordados? Vocês concordam com isso? Tem que tratar o problema. Mãe, está com problema? Fala. Meu filho não me ouve, fala a si mesmo. Depois que você morrer, ele vai sentir falta. Minha mãe falava, e hoje eu sinto falta. Deixa ela falar, ela tem motivo para falar. E entenda que é ela que está falando, é a sua mãe. Respeita e cala a boca. Shut up. Deixa ela falar, deixa ela desabafar. Depois vem com carinho, vem com sabedoria. É assim que a gente vai resolver problemas, respeitando até o momento de nervosismo da outra pessoa. Vocês não gostaram da lição de hoje, não? Tem gente guardando tudo e morrendo com tudo que guardou. Gangrena, mal, joga para fora. Vou contar só essa e a gente ora, ok? O Jacó estava devendo para o Ibrahim, e o Jacó não dormia, e o Jacó está lá virando 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e não dorme. Irmão Zé Paulo já sabe, né, mano? Aí o Jacó ligou para o Ibrahim,
Falei, Ibrahim, não, Jacó não vai pagar Ibrahim. Desligou o telefone e foi dormir. E o Ibrahim não dormiu mais. Você entendeu ou não? Fala logo o que tem que falar e vai dormir, criatura. Entendeu? Só que não vai fazer isso. Você deve, tem que pagar, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelos problemas. E muito mais, obrigado pelas soluções. Pelo amadurecimento que o Senhor dá a nós, mediante os problemas e as soluções. Obrigado pela Igreja Regional Formosa e as ADEFOS, e pelos problemas que já surgiram, muitos dos quais nós não queríamos, mas surgiram. Obrigado pelos que vão surgir, mas muito obrigado, acima de tudo, porque o Senhor é o nosso pastor, que tem soluções, que tem curas, que tem perdões, que tem paz, que tem amor para derramar em nós. Pai Santo, nos ajude a identificar os problemas e resolvê-los, como comunidade santa, cheios do Espírito Santo, cheios de bom caráter, de boa reputação, cheios de sabedoria. Ajuda a todos nós, obreiros e obreiras, membros congregados, visitantes. Ajuda as famílias. Traga soluções nesta manhã, Senhor. Traga soluções para problemas complexos nesta manhã, Senhor. E para os problemas simples também. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. E nós oramos pela Sandra Ribeiro. Visita a família. Repreende todos os males. Pai, entra com poder nesta família e manda embora todo espírito de doenças, de enfermidade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim abençoe teu povo que ora, tua igreja que não se cansa de caminhar para o céu. Oramos em nome de Jesus Cristo. Quem ora e concorda, diga amém.